nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. E no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Amém, amém. Abençoa, Senhor, a nossa também.
Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão aqui na comunidade Sagrada Família de Nazaré e vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós estamos celebrando o 5º dia da Semana da Família. E aqui na comunidade estão nos acompanhando algumas famílias, representando as famílias de nossa paróquia Imaculada Conceição. E eu gostaria de convidar para partilhar conosco nesta noite a equipe da PASCOM, que irão falar sobre os desafios da evangelização em tempos de pandemia. Venham para cá, meninas. Sejam muito bem-vindas. Com vocês. Boa noite, gente, a todos que estão aqui. Também nós queremos já dar boa noite a vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, Facebook e YouTube. É muito fácil estar atrás das câmeras, aqui na frente é difícil, ainda bem que a gente está de máscara. Mas já vamos iniciar, então, nós que estamos aqui nos colocando de pé, se você puder ir na sua casa também, para que a gente possa iniciar a noite clamando ao Espírito Santo, para que Ele nos use nesta noite para falar com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, acho que muita gente já conhece a gente aqui, mas nós vamos nos apresentar. Eu sou a Nath. Amanda. E ela. Bom, nós compomos aqui a equipe da PASCOM, né, a Pastoral da Comunicação da Paróquia. A gente vai começar falando um pouco do que a gente viveu nesse período de pandemia, né? Então, partilhar com vocês um pouco de como foi esse processo desde que a gente iniciou. Quando nós formamos a pastoral, foi mais ou menos, assim, um pouquinho depois do nosso Retiro Vida Nova, que foi em dezembro, e até então ficava mais eu e o padre junto fazendo as publicações das coisas, a gente não tinha transmissão aqui na paróquia também, então era mais essa questão de divulgação, de foto. Só que chegava uma hora que a gente estava ficando muito sobrecarregado. E aí, depois do retiro, ele falou, Nath, vamos conversar com os jovens e ver quem que se interessa para poder ajudar a gente. E aí, quando eu mandei uma mensagem no grupo, as meninas disseram que poderiam auxiliar. E graças a Deus que elas estão aqui, porque se a gente não tivesse formado essa pastoral antes da pandemia, eu não sei o que a gente ia fazer. Logo que iniciou o período da pandemia, a gente já sabia que nós iríamos ter que fazer as transmissões. Então, a gente trabalhava com celular, que era o que a gente tinha, e carregador na tomada, e pronto. Então, estava ali o nosso tripézinho básico, que ele ainda está aqui. Não vai dar para mostrar para vocês, mas ele está firme e forte já desde o começo. O Ricardo fez uma adaptação nele e ele permaneceu firme. Então, era o que a gente tinha para trabalhar. Com certeza, no começo, como tudo que a gente não conhece, é difícil, né? A gente precisa aprender a mexer em celular, às vezes a gente só sabe tirar uma foto. Às vezes, quando a gente começou também a mexer por um programa que o Ricardo ajudou muito a gente, né? Que ele pesquisou bastante. E a gente começou a trabalhar com o OBS Studio. A gente até hoje é perdido, né? Porque às vezes faz como que pega a chave, como que liga isso. Então, sempre é um desafio novo. Mas acho que desde o começo da pandemia, o mais desafiador foi como que a gente ia conseguir manter as pessoas aqui dentro da igreja, só que de dentro das suas casas, né? Então, a gente tinha até uma estrutura muito simples, mas o principal para a gente era como a gente ia manter isso. Que aí foi quando nós iniciamos os nossos momentos de oração, e a Amanda vai falar um pouco dessa parte. Um pouquinho da frente da...
Mas pensando em todo esse contexto da pandemia, como nós ficamos isolados, longe de todo mundo. Ainda hoje a gente se encontrou com a Dona Lourdes no começo da missa. E aí a gente falava, nossa, que bom que é reencontrar as pessoas, que bom que é rever as pessoas. E por muito tempo a gente teve impedido de viver essas coisas que também nos fortalecem na fé, né? E aí pensar em todas as dificuldades que a gente enfrentou desde o início que tentamos, mas a gente consegue também pensar em quantas coisas boas a gente conseguiu viver. Vivemos um tempo isolados, longe de tudo, e que a nossa igreja casa. E o nosso templo virou a nossa casa. E que os nossos irmãos de comunidade era a nossa própria família. E aí a gente conseguia ver também um pouco do cuidado de Deus com a gente e também com os nossos. Quem de nós não tem alguém em casa que gostaria que viesse para a igreja e que não vem? Então a gente enxergou nisso também algo oportuno para poder levar a igreja até essa pessoa. Então os momentos de oração que a gente durante os dias e que ainda temos fizeram com que a gente conseguisse dar um pouco de Deus para essas pessoas. Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente consegue enxergar as graças, a misericórdia e pensar que por meio de uma tecnologia tão simples, um tripé um pouquinho que na internet, indo o microfone falhando, a gente conseguia fazer que as pessoas se aproximassem um pouquinho da casa de Deus. Graças a Deus estamos com todos os cuidados, mas ainda assim podem estar aqui presentes, conseguem acompanhar a distância. Tem sido uma ferramenta. Gabi, gente, ela gosta bastante de falar, mas daqui a pouquinho ela vai, né? A gente vai deixar ela falar, porque ela gosta muito, então... Acho que dentro da igreja a gente tem várias formas de evangelização. Mas até quem está assistindo desde o começo da semana, a gente pode ver um pouco disso, né, em cada palestra. Quando a Kátia e o Marco estavam falando aqui, eu até conversei com eles depois. Nossa, eu fiquei muito emocionada com como vocês falaram, porque vocês têm uma filha, vocês são de comunidade, vocês têm uma vida paroquial. E a Bruna sempre foi, né, de participar das coisas, igual a Kátia falou, era a sombra da Kátia, né? E a Bruna, ela deu um passo na vida dela, ela tá conhecendo outras coisas hoje e ela não deixou de ter fé. Mas a Kátia e o Marco hoje estão trabalhando para trazê-la de volta todos os domingos à missa, para poder participar das coisas, participar da juventude. E eles estão em um processo, de novo, de evangelização com a filha deles. Então, às vezes a gente imagina que assim, nossa... as dificuldades que a gente tem de evangelizar, porque a gente vai ter que evangelizar o mundo todo, a gente tem que ir lá na diocese e pregar para um monte de gente. Mas não, o processo de evangelização, ele às vezes acontece dentro da nossa casa. Como, por exemplo, é o que eu estava falando deles na segunda-feira. Eles estão fazendo um processo com ela que já foi feito quando ela era criança e agora eles estão tentando novamente trazê-la para cá. Então, às vezes... O que a gente vai fazer para evangelizar é algo muito simples. É chamar a pessoa para rezar. Vem rezar o terço comigo. Olha, é hora do ofício. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para conseguir fazer esse momento de evangelização. E não é algo tão difícil assim. Ainda que a gente tenha o tema aqui, as dificuldades da evangelização, por vezes nós colocamos a dificuldade na frente. Quando o Ricardo e a Adri estavam falando também na terça, né? Sobre qual o nosso compromisso com a nossa comunidade de fé. É a mesma coisa. Quando a gente está aqui dentro, às vezes a gente é tão próximo das pessoas e a gente não sabe o que elas estão passando. E às vezes, sei lá, aconteceu já algumas vezes, Nath, eu não vou poder ir na transmissão hoje. Mas tá tudo bem, Amanda? Tá tudo bem. Então depois eu vou falar, você tá precisando de ajuda? Você tá acontecendo alguma coisa que a gente pode te ajudar? Então isso também é uma forma de evangelização, é onde a gente se mostra Cristo na vida do outro para saber se ele tá bem, se ele precisa de ajuda, porque não é porque nós somos pessoas de comunidade, pessoas de paróquia, que a gente também não precisa ser evangelizado algumas vezes, né? Então eu acho que a Semana da Família ela tem mostrado muito essa questão da evangelização em si, independente do tema. Ontem o que a Margarete falava também sobre a gente estar dentro de casa, conviver com a gente mesmo é difícil, né? E muitas pessoas falaram assim, nossa, é um tempo muito
muito ruim, a gente não pode ir para a igreja. E aquilo que ela falou e o que a Amanda colocou hoje é que a nossa casa virou um templo, né? A nossa casa virou um lugar de evangelização também. Então, por vezes, nós colocamos as dificuldades e nós temos as chances ali, claras, para que a gente possa evangelizar. Às vezes o irmão que está aqui dentro, às vezes o nosso irmão de dentro de casa e de várias formas, né? Eu acho que... Eu vou falar uma coisa aqui que eu fiquei pensando se eu ia falar ou não, mas eu vou. O meu avô, ele tá ali atrás. E a gente passou por um processo ano passado que foi muito difícil. Eu nunca vi meu avô doente, nunca. Acho que a maioria das pessoas que conhecem ele aqui nunca viram ele doente. E ele, infelizmente, caiu numa enfermidade que ele ficou de cama. Então, ele ficou quase 3 meses sem caminhar. E quando a gente morava em outra cidade, quando eu era novinha, na minha família sempre foi católica. E depois que eu comecei a ir para a igreja, a gente sempre tentava evangelizar. Vamos para a missa. Não, eu assisto a missa de casa. Não, eu assisto a missa de casa. E aí, quando ele ficou enfermo, que ele teve uma hérnia de disco, né? É uma hérnia de disco? Não lembro agora, é isso. E aí, ele precisou ficar acamado, porque ele não conseguia andar. E aí, foi quando eu falei, padre, o senhor pode dar unção dos enfermos no meu avô? E aí ele falou, sim, eu vou. Quando ele chegou lá, ele disse assim, que se ele voltasse a andar, ele ia voltar a ir para a missa. E faça chuva ou faça sol, ele está aqui. A pé ou de carro, ele está aqui. E nós acreditamos também que muitas coisas, muitas não, todas são no tempo de Deus. Às vezes a gente quer que aquilo aconteça no nosso tempo. Mas não, a nossa evangelização, ela não pode parar. Mesmo que a gente consiga isso no dia seguinte, mesmo que seja no mês seguinte, ou leve 35 anos, como foi Santa Mônica, né? Mãe de Santo Agostinho. Então, independente de como seja a nossa evangelização, a semente tem que ser plantada. Se aquele dia ele falou que se ele conseguisse voltar a andar, ele ia voltar a ir para a missa, foi porque um dia eu, a minha mãe, a minha avó, seja quem for, plantou uma semente no coração dele de que Deus salva, de que Deus cura e de que Deus tem poder. Então, acho que a evangelização, ela acontece nas pequenas coisas. Nós trabalhamos muitos anos para que isso acontecesse. Nós alcançamos essa graça. Então, a evangelização, ela é simples, gente. Mas a perseverança tem que manter. Amém. É muito bacana pensar Deus se revela coisas, como Ele mostra o seu amor também nessas coisas. Eu estava conversando agorinha com uma mãe que estava contando sobre como ela está trazendo a filha dela de volta para a igreja, né? Uma filha que foi também criada aqui na Casa de Deus e que também não tem sido um processo muito fácil. E aí eu falei para ela, não, mas é assim mesmo, a paciência tudo alcança. E ela falando assim, não, mas teve um tempo que eu parei de chamar ela para ir, eu parei de convidar. Eu só rezava, e eu só rezava, e eu só rezava, até que teve um momento que ela passou por algo muito difícil, e aí quase perdeu a vida. E aí ela começou a voltar aos pouquinhos, né? E aí vem muito providente com o seu testemunho agora, com sua filha. A gente pensar que as coisas que a gente faz para Deus, às vezes, né, a gente pensa que precisa de câmera muito boa, um tripé muito bom, precisa de 500 mil visualizações para a gente conseguir evangelizar alguém, mas não, é aos poucos, né? É o pouco, é o simples, e é ali que Deus se faz presente também e que mostra o amor e a sua misericórdia, né? E como nesses tempos em que a gente tem ficado mais em casa, tem convivido mais com as pessoas, como a gente tem aproveitado mais e valorizado mais, dado mais um abraço, que a gente nem dá, um beijo no rosto, perto de como a gente tem conseguido mais observar essas coisas assim, aqui também. Sim. Muitas dificuldades que a gente encontrou também foi quando no começo das transmissões, como a Amanda tinha falado, a gente colocou vários momentos de oração na página, né? Então o Facebook estava bombando, oração da manhã, meio-dia, 3 horas, 6 horas, oração da noite, missa todo dia, toda hora. Então era uma loucura. E eu falo que eu participo muito mais da missa em tempo de pandemia do que quando não tinha pandemia. Graças a Deus por isso.
Eu tava até, quando começou a pandemia, eu tava falando com a Águida, porque eu entrei em desespero, eu comecei a chorar, eu falei, como que a gente vai ficar sem missa, como vai ser? Ela falou, tá vendo, você se desesperou, você vai ter o privilégio de participar da missa quase todo dia. Eu falei, Deus é muito providente. E toda vez que eu comungava, eu entregava a cada um, né, que eu sabia que queria estar ali e não podia. Mas ao mesmo tempo que Deus é providente, não é fácil, gente. Nós aqui podemos dizer, quem estava mais perto também na liturgia, os coroinhas que estavam mais perto, podem dizer. O pessoal da música também, que é muito cansativo, né? Não é porque a gente está fazendo as coisas de Deus que a gente não se cansa. Então, tinha dia que eu falava assim, gente, eu não vou aguentar. Chegava sexta-feira, eu tava só o pó. Mas Deus renovava, né? Ele sempre renovava o nosso encontro e sempre a gente se fazia novo mesmo, né? Se fazia obra nova na mão dele, porque eu não sei como a gente aguentava. Sei lá, chegava dia da gente ter igual a live musical e no outro dia ir fazer a passagem com Jesus. E eu falei, meu Deus, a Adri viu, eu tava chorando. Eu não vou aguentar. Ela, você vai, vamos embora, a gente tem que aguentar. Então, a gente só caminhava, né? Deus só falou, vai e a gente ia. E aí, a gente viu essas dificuldades acontecerem de quando a gente colocou aquele monte de orações durante o dia e bombava, 60 pessoas na live. Nossa, a gente chegou a 100 pessoas na live hoje. Agora, quantas pessoas a gente tem? 2, 3 pessoas que se conectam. Uma é minha avó, a outra é a Edileuza, a Simone e a Maria Clara, que sempre estão lá. Então, assim, tem algumas pessoas que fixaram mesmo e sempre estão. E a gente vai... Eu falei pra Amanda, outro dia a gente tava partilhando, será que a gente continua? Aí a gente pensou melhor, vamos continuar, porque tem alguém que vai assistir que precisa daquele momento. Então, é algo importante, né? Que a gente, mesmo que difícil, a gente sabe também que muitas pessoas voltaram a trabalhar e às vezes não conseguem acompanhar, mas é um momento que às vezes alguma pessoa precisa daquilo. E às vezes a gente fica, poxa vida, né? Só tem 2 pessoas, mas são as 2 pessoas que precisam estar ali. Outra coisa também que acho que... A gente estava lendo um texto, depois a Gabi vai partilhar um pouco, vai ler o trecho do texto que ela separou, que foi bem bonito. Mas lendo aquele texto da CNBB sobre as dificuldades da evangelização em tempos de pandemia, uma das coisas que é muito clara que ele fala é sobre uma ação com o próximo. Então, por isso até a gente resolveu vir com a camiseta da ação. Acho que a forma de evangelização mais forte que a gente alcançou nesse período não foi estar atrás da câmera. E sim, foi o que a gente fez durante esse período de pandemia, que foi sair na rua com Jesus, buscar alimento e alcançar mais de 300 famílias que estavam passando por necessidade. Aí a gente partilhava também que a ajuda não era só para as famílias carentes, era também para a gente e também para os paroquianos que estavam tanto tempo ver Jesus presente ali na Eucaristia. E a gente estava comentando nas saídas do sentido, e como a gente era, que tinha que transmitir para o pessoal de onde Jesus estava falando, e aí a gente via as pessoas correndo para as sacadas, correndo para o portão, correndo com o touca na cabeça, com não sei o quê, derrubando o menino no chão, para poder ver Jesus, para poder matar aquela saudade, aquela sede que elas estavam de viver ali como igreja, de estar ali como irmãos, e também das pessoas que tinham pouca coisa, né? A gente via a simplicidade da casa da pessoa, e ela ia correndo lá, pegava um pacote de macarrão, um pacote de arroz, para poder ajudar, para poder partilhar. A gente aprendeu tanto sobre caridade nesse tempo, aprendemos tanto sobre partilhar daquilo que a gente tem com o nosso próximo, com o irmão. Agora. Conta, Gabi, como você evoluiu como cristã, como paroquiana. Você tem um testemunho bonito, Gabi, de como era difícil. Eu vou contar então, se ela não vai falar, eu vou falar. Vai, Gabi. Eu e a Amanda vai falar, vou falar da vida da Gabi. Gente, no começo, a gente não tinha muita amizade, né? A gente conheceu a Gabi no TLC e fez o Vida Nova e a Gabi apareceu aí. A gente já sabia que a Gabi era namorada do Daniel. E aí... Olha eu expondo a vida da menina, desculpa aí, gente, mas... E aí, o que aconteceu? A Gabi falou, quero participar da Pascom. Eu falei, então vamos, né? A gente precisa de ajuda. E a Gabi, gente, ela não conseguia nem fazer a leitura aqui, quem dirá segurar o microfone ou mexer ali. E a gente vê como ela cresceu como pessoa. Quem acompanha de perto sabe. Como pessoa, como cristã. A Gabi teve dia
Porque assim, no começo a gente sofria também com escassez de gente para ajudar na missa, né? E aí tinha dia que a gente era pascom, coroinha, ministro, leitor, comentarista. E só não fazia a função do padre porque ele estava lá, glória a Deus. Senão a gente tinha que também virar o padre. E aí tinha dia que eu falei assim, Gabi, eu não posso ir. Eu tenho aula e eu tenho que trabalhar. Ela, mas não vai nenhum coroinha. Eu falei, se vira, você consegue. Se eu conseguir, você consegue. E ela aprendeu na raça. Tenho certeza que quando terminar a pandemia, o padre vai deixar ela como ministra, coroinha, como comentarista, ela vai fazer tudo numa boa. Então, e teve dias dela estar sozinha mesmo, e ela conseguiu. Então, eu acho que, é porque eu falo assim, que a Gabi tem bem menos tempo de caminhada do que eu e a Amanda, né? Então, a gente acaba sabendo como que tem que se virar nisso, tem que se virar aquilo. E a Gabi começou a aprender e foi assim, vai embora. E ela realmente aprendeu. Então, gente, hoje lembre-se de rezar uma Ave Maria pela Gabi também, porque ela é uma ótima cristã, está se dedicando firme e forte na tempos de pandemia. O que você preparou, Gabi? Como a Nath falou, que a gente é de uma parte de uma matéria da CT sobre a evangelização. E eu achei muito interessante compartilhar para que a gente possa refletir também sobre tudo isso que a gente está vivendo. Com todo o cuidado que o tempo Peraí, gente. Com todo o cuidado que o tempo da pandemia exige de nós, como cristãos batizados, não tenhamos medo de evangelizar pela caridade. A prática da caridade testemunha que somos igreja e igreja missionária. Também tem outra parte aqui também que eu achei interessante compartilhar. A liturgia se torna catequese e forma de atingir o coração das pessoas numa proximidade amorosa para com Deus e o seu reino. Eu achei interessante separar isso, até a parte da catequese, da liturgia e da catequese. Mesmo nesse tempo, como a Nath falou também, que a gente teve muita dificuldade no começo sobre as pessoas, visualizações, porque tinha dias que só tinha 10 pessoas na missa, e aí eu ficava tipo, será que faz? Mas como Deus é tão bom, ele falava, faz, precisa. E também da catequese, mesmo a gente longe, eu mesma estou me crismando, mesmo longe, a gente teve a oportunidade de ter as lives das catequeses, né? Das catequeses, 5 semanas. E às vezes a gente é tão ingrato que a gente nem tem como se dizer? A gente tem ali na mão, mas a gente também não se interessa. Porque mesmo longe, aí fala, não, deixa. A gente manda no grupo, aí a gente vai ver lá nas visualizações, 4 pessoas, 30. Então, às vezes, também dá uma desanimada. Mas Deus sabe o que faz e aquelas pessoas que estão assistindo, é pra estar assistindo e é isso daí, gente. Obrigada, Gabi. Algo também. Falando sobre as dificuldades, falando também sobre as alegrias, a preocupação que a gente tem com essa acessibilidade fácil. Tudo muito fácil ali, tem mais o preceito dominical, aquela obrigação de participar das missas no domingo, mas como a gente tem fácil esse acesso, né? São 2 missas celebradas aqui na paróquia, tem vários horários, tem vários momentos de oração que estão transmitidos, tem as missas pela TV, e aí a gente tem que tomar aquele cuidado para não virar uma coisa cômoda, para a gente não se acostumar com essa escassez da fé que a gente teve durante esse tempo, que a gente ficou um pouquinho longe aqui do templo, e de se distanciar daquilo que é sagrado, daquilo que é verdadeiro, daquilo que deve ser o centro da nossa vida. Não é porque ficou tão acessível assim, com alguns cliques eu consigo ir lá e participar da missa, que eu não vou ter todo aquele cuidado, né? A gente falava nas nossas... Quem é catequista
para as nossas crianças, para os nossos jovens. Quando você for participar da missa da sua casa, se veste, fica sentado, fica em pé, não assiste deitado com o seu celular na cara, porque aquilo é sagrado. Precisa ter zelo por aquilo que é de Deus e por aquilo que deve ser importante na nossa. É isso que a Amanda falou, é uma das coisas mais importantes, né? Com as dificuldades da pandemia, a gente encontra isso mesmo. Aqui, falando até pela juventude, a gente vê, né, nossa juventude tem mais de 50 jovens, e há quantos a gente não vê aqui? E a missa já voltou tem mais de um mês. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer adoração depois da missa das 8 da noite, durante 1 hora. E cadê todo mundo? Então, é importante que a gente, como cristão, a gente, como pessoas de comunidade, a Dona Lourdes, gente, nossa querida Dona Lourdes, posso daqui. É importante que a gente não se esqueça do próximo, igual a gente falou, não é aquele que está longe às vezes, mas é o que está aqui do lado. Sabe, por que você não está vendo? O que está acontecendo? Às vezes é só uma mensagem que a gente precisa mandar. A mensagem que, na verdade, a gente queria trazer aqui é que a dificuldade ela vai existir, mas muitas vezes somos nós que colocamos os empecilhos. No geral, eu acho que foi isso que a gente comentou muito, né? De que a dificuldade vai estar ali no dia a dia, às vezes é uma pessoa que mora mais longe, ou às vezes sei lá, um processo que a gente não consegue cumprir durante o dia, chegar na hora ali, não, já que eu posso assistir pela TV, eu vou assistir na TV mesmo. Ou é a internet que falha. Aqui, falando agora dessa parte de transmissão mesmo, é uma luta, gente. Toda transmissão. E aqui quem está acompanhando semanalmente, todos os dias dessa semana já viu. Segunda foi a internet, terça-feira foi a câmera que não abria, ontem foi o YouTube que começou sem a gente pedir para começar. Então, cada dia é uma coisa. Mas a evangelização, ela precisa acontecer. Ai de nós se não anunciarmos o evangelho, né? Então, a mensagem que a gente queria deixar era isso. Quer falar mais alguma coisa? Gabi. A gente separou uma música que nós gostamos bastante, em particular nós três também, mas que eu acho que ela fala muito desse período de evangelização, né? Assim, do que a gente tem que viver, né? Que é o que Deus quer, é o chamado de Deus para nossa vida. O ministério vai cantar e é isso. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, pela igreja, pelos jovens, pelos homens. Eu me consumirei pela igreja,
pelos jovens, pelos homens, cada dia em de viver, pela igreja, pelos jovens, pelos homens, minha alegria e meu sofrer, pela igreja, pelos jovens, pelos homens, por cada homem hei de viver. Essa música, ela fala bastante, né? Tem até uma frase: a humanidade é chorar, sofrendo a esperar. Não que necessariamente a música queira dizer isso, né? Mas a gente pensa muito nesse período de pandemia, que eu lembro do Sábado Santo, onde eu entrei em um desespero, porque a gente não conseguia transmitir, deu um pau danado no negócio todo, e eu falei, agora ferrou. Tá todo mundo em casa esperando, até o grupo dos jovens comendo solto. O que tá acontecendo? Meu Deus, não tem transmissão. E aí eu comecei a chorar para variar, porque eu fiquei desesperada pensando no que as pessoas em casa estavam esperando e a gente não estava conseguindo fazer. Então, além de tudo, a cobrança que a gente tinha com nós mesmas, né? Assim, a pessoa está esperando ali, ela não pode comungar, ela vai comungar espiritualmente e a gente precisa dar um jeito. O que importa é a transmissão. Só que isso, às vezes, também fazia a gente esquecer um pouco que o centro era Jesus. E a gente passou por um processo no final de junho, que foi meio que uns 15 dias sabáticos de transmissão. E eu acho que fez todo sentido para nós também, que independente de transmissão ou não, Cristo está lá com a gente. E Ele tem que ser o centro de tudo. Então, independente se você está conseguindo evangelizar da forma que você queria ou não, talvez seja a forma que Deus quer que você faça as coisas. E sempre lembre, a evangelização não pode parar. Mesmo que ela aconteça com a pessoa que você queira amanhã, no mês seguinte ou daqui 35 anos. Ela não pode parar. É isso aí. Nos ajudem também, né, no nosso trabalho de evangelização. A gente sempre fala, curtam as páginas, compartilhem os links, porque isso realmente faz toda a diferença. E a gente pode alcançar uma pessoa que precisa um pouquinho daquele cuidado de Deus e que ela não está tendo. E pode ser que você evangelize também dessa forma, de um jeito simples, mas que também faz toda a diferença naquela vida. É isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que participaram, que vieram até aqui para ouvir o que a gente tinha para falar. Muito obrigada a você de casa, que também nos acompanhou. Continue acompanhando as nossas transmissões, deixe seu joinha, segue o nosso canal, o nosso Instagram, porque é a nossa forma de evangelização, então você precisa ajudar quem está evangelizando, amém? Amém. Então tá bom, boa noite, gente. Agora